Aleluia, meu filhão, gente, na fé. Glória a Deus. Ele tem um coração enorme, não só o tamanho, né, mas o coração dele é enorme. Ele sempre me socorre nos meus momentos mais difíceis. Eu confesso para a igreja que, às vezes, eu estou passando por um problema, assim, tanto na minha casa ou com o meu carro mesmo. E eu não falo nada com ele. Ele já, quando ele sabe, ele já está lá resolvendo. Só liga para mim, missionário, eu estou aqui, estou resolvendo isso para a senhora, não sei o quê, e chama mecânico, que eu não conheço nada. Eu falo, Jesus, graças a Deus, Deus colocou ele na minha vida. Um dia a minha casa estava com entupimento lá e eu tinha colocado solda cáustica, um monte de coisa lá. E eu não falei nada para ele. De repente, Jesus chega e coloca a mão, tentando desentupir. Saiu de lá com a mão toda machucada, coitado. Eu sou muito grata a Deus pela vida do Jefferson, pela vida da sua família. E é a minha família também, né? De vez em quando nós nos reunimos, estamos lá na casa dele e vice-versa. E somos uma família para a glória do Senhor Jesus. Amém? Então, vamos orar pelo nosso irmão. Senhor Deus, aqui está, Senhor, o teu servo. Meu Deus, tu já tem ministrado, Senhor, ao seu coração. Meu Deus da glória, que o Senhor possa lembrá-lo, Deus, tudo que o Senhor tem colocado, Deus, no seu coração. Meu Deus, porque foram palavras reveladas, Senhor, de ti, Pai, para a vida dele e dele para a tua igreja, Senhor. Usa a boca, Senhor, do preletor nesta noite. Ministra a tua palavra, Senhor, em cada coração, que os nossos corações estejam sensíveis, meu Pai, a ouvir a tua voz. Meu Deus da glória, ouvir, Senhor, e praticar, Senhor, que é o mais importante, que nós não possamos ser apenas ouvintes, Senhor, mas praticantes da tua palavra. Senhor, eu te entrego o teu servo, entrego a tua igreja nesta noite, em tuas mãos, Senhor. É o que eu te oro e já te agradeço, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Pai do Senhor, igreja. Gênesis, capítulo 3. Versículo 11. Podeis assentar. Gênesis, capítulo 3, versículo 11. Vou estar lendo. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comestes tu da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Feche os seus olhos, vou estar orando. Soberano Deus, eterno Pai celestial, ó Deus, eu quero te pedir nesse momento, Senhor, que o Senhor possa, Deus, me usar, me conduzir. Meu Deus, que através dos meus lábios, ó Pai, venha sair apenas aquilo que o Senhor quer falar para a amada igreja. Ó Deus, venho te pedir, Senhor, nesse momento, ó Deus, que todo espírito, Senhor, que tente, meu Pai, contra as vidas, Senhor, que irão ouvir essa palavra, meu Deus, que o Senhor possa repreender, que o Senhor possa, Senhor, se fazer presente, meu Pai, nos corações que irão ouvir essa palavra, meu Deus, que nem o espírito do engano, Senhor, venha cercar, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que essa palavra, Senhor, que vai ser ministrada pelo Teu Espírito Santo, Senhor, venha ser para transformar, que venha ser, Deus, para poder mudar, que venha ser, ao Senhor, para poder, Senhor, transformar o coração de pedra, Senhor, um coração de carne. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nos traz, Senhor, a lembrança de tudo, Senhor, que necessitamos lembrar. Meu Deus, que a Tua palavra, Senhor, seja manifestada no nosso meio, com grande poder e autoridade, em nome de Jesus. Bem, meus irmãos, quando eu recebi o convite para poder estar nesta quarta-feira, um culto nomeado Culto da Família,
foi me dado essa responsabilidade e Deus me trouxe à memória essa palavra, e ali lendo, durante os dias, eu fui fazendo o meu esboço, fui fazendo as anotações, Deus foi me fazendo lembrar algumas versículos, algumas passagens, e ali eu fui anotando, e eu fui entendendo o que o Senhor quis falar ao meu coração para que eu pudesse estar aqui nesta noite, no culto da família, passando para as famílias. De repente você está aqui hoje sozinho, mas você está representando uma família. De repente seu esposo está trabalhando, você está aqui, você está representando uma família. Talvez a sua esposa não está aqui, mas você está representando uma família. Então essa palavra, ela tem uma direção, a direção é você e a sua casa. A direção é você e a sua casa, a direção dessa palavra sou eu e a minha casa. Não é em vão a sua entrada aqui nesta noite. Então, há um propósito para que você e eu possamos estar aqui. Bem, é bem notório que a palavra do Senhor está dizendo que o Senhor se apresenta a Adão e pergunta, quem te mostrou que está nu? Porque Adão, ele se esconde do Senhor, ele se esconde da presença do Senhor, a qual ia diante dele. E o Senhor pergunta, quem te mostrou que está nu? Ou seja, quem te revelou que você está nessa condição? E ali, Adão, ele pega e passa totalmente a sua responsabilidade para a mulher. E isso já vemos que é uma corrente, essa corrente a qual de confissão, essa corrente a qual de eu estou confessando que eu errei, eu estou confessando que eu pequei. Só que Adão, ele não assume essa responsabilidade, ele passa para a mulher recebe essa palavra e diz, eu comi porque a serpente me enganou. E ali a mulher passa novamente essa responsabilidade. Ela não confessa o erro, ela está jogando para o lado. E muitas das vezes, irmão, eu já irei começar assim, realmente essa é a palavra que o Senhor me trouxe nesta noite. É uma palavra de confronto, é uma palavra de mudança, é uma palavra que o Senhor quer moldar, o Senhor quer transformar, o Senhor quer libertar. E eu não me vejo pregando de outra forma, porque é assim que o Senhor quer, é assim que o Senhor faz, e é do jeito dele, da maneira dele, como ele quer, como se apraz. Então o Senhor está dizendo, assuma a responsabilidade, assuma o seu erro, assuma aquilo que você fez, porque o Senhor, ele é misericordioso para perdoar. E muitas das vezes acontece isso dentro da nossa casa. Muitas das vezes queremos passar adiante o erro, queremos passar adiante a culpa, e não se apresentamos diante de Deus, falando, Senhor, eu pequei, Senhor, eu errei, Senhor, eu estou aqui, eu estou disponível para assumir essa responsabilidade, porque é bem notório, muitos conhecem e sabem que eu errei, o Senhor está disposto a perdoar, porém, não há o Senhor não retira a consequência dos nossos erros. Ele permite que venhamos passar por aquela situação. Então, o Senhor, nesta noite, já está me usando para te deixar uma palavra. Confesse ao Senhor. Fale com o Senhor os seus erros. Fale com o Senhor as suas dificuldades. Confesse para o Senhor que você tem defeito, porque isso não é errado, é o que o Senhor espera de nós, é o que o Senhor, ele quer de nós, porque se estamos aqui nesta noite, no culto denominado da família, é porque estamos lutando, estamos batalhando, estamos querendo uma mudança, e essa mudança ela começa no nosso lar, essa mudança começa na nossa casa, essa mudança não é do lado de fora, a mudança primeiro começa na minha casa. Eu não posso estar aqui hoje falando algo que eu não faço no meu lar. Eu não posso estar aqui hoje fazendo algo e eu não estou fazendo na minha casa, porque eu vou ser dito como hipócrita. E o Senhor não se agradaria nisso. O Senhor não iria estar me usando nisso. Eu estaria certamente na carnalidade. E não é isso que o Senhor quer. Então, para poder eu falar com autoridade, eu tenho que praticar na minha casa. Para mim falar com autoridade, eu tenho que ser um exemplo no meu lar. E assim é a palavra do Senhor. E já vai começar, vai apertar, mas é algo para o bem.
é algo que vai transformar, é algo que vai fazer a mudança. E o Senhor vai dizendo, vai relatando, confesse os seus pecados, confesse os seus erros, porque ali, nessa passagem de culpa, o homem, ele no caso, ele é retirado ali do jardim e começa ali uma nova história na vida de Adão e Eva, aonde vai começar ali através de Abel e Caim. O Senhor vai começar a relatar, porque ali surgiu a primeira morte assim relatada, ali surgiu o primeiro erro. E eu quero dizer, em Gênesis capítulo 4, versículo 7, que o intuito dessa ministração é relatar os nossos corações, as nossas dificuldades para a confissão, as nossas dificuldades para poder aceitar que verdadeiramente não somos bons. Verdadeiramente não há como dizer que eu sou bom. Não há como dizer que você seja bom. Porque eu acredito fielmente, porque como Jesus disse para aquele jovem rico, que disse, bom mestre, e ele diz, bom é só Deus. Bom é só Deus. E assim não podemos fugir dessa visão racional que bom é só o Senhor. Bom é Deus. Por quê? Porque é bem notório que se eu faço algo de bom, não veio de mim. Se eu pratico o bem, não veio de mim. Se eu faço algo bom, vem de o Espírito Santo de Deus que me conduz a fazer o caminho certo. Me faz ser conduzido pelo caminho reto. Ou seja, porque eu sou inclinado para o pecado, eu sou inclinado para o mal, eu sou inclinado para a carnalidade. Ou seja, então se você diz que isso não está em você, certamente eu posso afirmar que você está sendo mentiroso. Mentiroso verdadeiramente consigo. E isso já é um empecilho para a transformação. Porque aquele que não confessa que precisa de mudança, jamais será mudado. Aquele que não relata que precisa ser transformado, não será transformado. Então, a palavra, ela vai ter essa direção. Qual direção? Ela vai apontar para os meus e para os seus defeitos. Ela vai apontar para o meu e para o seu coração, dizendo que você não é bom. Você não é ótimo como você pensa. Eu não sou ótimo como eu penso. Só há uma bondade dentro de mim, porque o Espírito Santo me conduz. É bem notório isso. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer, eu gosto muito dessa passagem, aonde Jesus vai dizer, vou falar sobre a situação de fazer algo para o próximo. A Bíblia diz assim, estive nu, não me deste de vestir. Estive com fome, não me deste de comer. Estive com sede, não me deste de beber. Ou seja, é bem notório que a palavra do Senhor está dizendo que Jesus está falando que se não praticamos o bem, deixamos de fazer por Ele mesmo. Então eu trago essa palavra para os meus irmãos do meu coração e o seu coração, dizendo o quê? Cada bem que você pratica, a situação a qual você faz para o próximo, além de você estar sendo conduzido pelo Espírito Santo, você está fazendo para o Senhor Jesus. Você está fazendo para Deus. Você não está fazendo para o irmão. Você está fazendo algo que o Senhor ordenou para mim e para a sua vida. Então pratique aquilo que o Senhor ordenou para a sua vida, para a minha vida. Porque é um bem necessário, a qual iremos, na verdade, apenas ser beneficiados a cada dia que realizamos isso. E o Senhor diz ali em Gênesis para Caim, se fizeres bem, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta para ti, e será o seu desejo sobre ele dominar. Ou seja, esse pecado, ele está dentro de nós. Esse erro está dentro do meu e do seu coração. E essa porta é a porta do meu e do seu coração, porque o pecado quer sair, o pecado ele quer aflorar, ele quer crescer dentro de nós, e basta eu e você
ter um domínio do Espírito Santo nos conduzindo para que possamos ser mudados. Por quê? Porque é bem notório que o bem e o mal está diante de nós, e que possamos escolher o bem, que possamos ser conduzidos para o caminho reto do Senhor. E o Senhor ali, eu estou tentando trazer mais para os meus irmãos, falando sobre o coração, aonde o Senhor me direcionou. Ali em Gênesis 6, versículo 5, vai relatar: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicará sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era somar continuamente. Ou seja, mais uma verdade dizendo que a nossa imaginação do meu e do seu coração é má. Então, se não vigiarmos, se não se atentarmos para isso, porque há quem diga, ser conduzido pelo coração, mas verdadeiramente não podemos ser conduzidos pelo nosso coração, porque o coração do homem é enganoso. Isso é uma verdade. Então temos que ser conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Temos que ser conduzidos pela verdade que há em Cristo Jesus. Cristo Jesus estando em nós, trilhamos o caminho reto do Senhor. E ali o Senhor continua, mais um versículo que vai relatar, Gênesis 8, 21, e o Senhor sentiu o cheiro, suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Ou seja, depois do dilúvio, o Senhor faz um voto que não irá novamente aniquilar a humanidade da forma como ocorreu, porque o Senhor está dizendo que desde a sua meninice, desde a sua pequenez, desde quando nasceu, o homem é mau, o homem tem os seus defeitos. Uma vez eu disse algo, outra vez que eu estava pregando, porque é bem notório que o que precisamos, aqui quem é pais vão entender, o que precisamos fazer para com nossos filhos? Educá-los, ensiná-los a obedecer. Por quê? Eles já nascem com o sentido da desobediência. Eles não obedecem, então temos que ensiná-los a obedecer. Mas uma prova que somos inclinados para o mal, somos inclinados para o pecado, somos inclinados porque o nosso coração é mau, é enganoso. E ali, Deus fala novamente, né? E eu gosto também da passagem que se encontra em Marcos 7, versículo 21. Que vai dizer: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adúlteros, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Ou seja, se eu sou conduzido pelo meu coração, eu estou contaminado pela a corrupção humana, pela carnalidade, pelos defeitos carnais a qual o homem nasceram com isso. Então eu não posso ser conduzido pelo meu coração, eu tenho que ser conduzido pela palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela sempre está nos confrontando, dizendo para não faça isso, não faça isso, faça isso, faça isso. Ou seja, eu não posso ser conduzido pelo meu coração. Eu tenho que ser conduzido pela palavra do Senhor. E isso é uma verdade. Por quê? Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes se opõem uns ao outro, para que não faça as coisas que quereis. Ou seja, há uma luta dentro de nós. Há uma luta dentro do meu eu, dentro do seu eu.
Há uma luta dentro de si. E essa luta, ela precisa ser vencida pelo Espírito Santo. Por quê? Porque se formos conduzidos pela carne, na carne há o quê? Idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, ira, peleja, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonarias, coisas semelhantes a essa, acerca dos quais de antemão vos declaro. Ou seja, a palavra do Senhor está dizendo que se eu sou conduzido pela carne, eu sou conduzido a invejar meu irmão, eu sou conduzido a matar meu irmão, eu sou conduzido a praticar todos os erros contra meu irmão, contra o próximo, eu sou conduzido a fazer atos de situações a qual não agrada a Deus. Então, é necessário ser conduzido pelo fruto, o fruto do Espírito Santo, que é o amor, o gozo, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Ou seja, eu preciso me atentar para o lado espiritual. Irmãos, é bem notório que muitas das vezes imaginamos assim, Deus vai se apossar do homem e vai conduzi-lo. Porém, quando vemos que Deus, ele dá a verdade ao homem, ele mostra a verdade ao homem. Ou seja, quando ele mostra a verdade, ele te dá a opção de você ser conduzido pelo Espírito Santo ou pelo seu coração. Então, há um poder de decisão de uma tomada, de uma partida. Ou seja, eu aprendo com a palavra de Deus, eu aprendo com a palavra do Senhor e a pratico. Por quê? É bem notório que quando começamos a ler, começamos a aprender e vamos falar sobre mansidão, porque quando você fala, eu vou ser manso, aí começa a luta, a peleja, e de repente, e a maioria das vezes, às vezes no nosso lar, é um filho estressado, é uma esposa estressada, é um esposo estressado, mas aí que entra o domínio, aí que entra a mansidão, porque é dentro do nosso lar que precisamos se atentar, é dentro do nosso lar, no culto da família hoje relatado, que precisamos ter essa mansidão, essa bondade, essa fé, porque primeiro começa na nossa casa. Começa você ser manso com a sua esposa. Começa você ser manso com o seu esposo. Começa você ser manso com seus filhos. Começa você exercendo o seu ministério dentro do seu lar, sendo um exemplo na sua casa, sendo a boca de Deus no seu lar. É assim que começa. É assim que Deus faz. Porque muitas das vezes, uma vez, eu não vou entrar nessa situação, aos que conhecem, de repente vão entender. Eu já falei com a minha esposa, porque ela já recebeu um conselho, e esse conselho para mim não foi válido. Por quê? Porque uma pessoa disse para ela que ela iria ver todo o meu lado ruim. Ela, no caso, iria lidar com todas as minhas dificuldades, porém sim, mas ela não tem que ver meus lados ruins, porque a minha mansidão tem que ser com ela, a minha bondade começa com ela, o meu amor começa com ela, a minha fé eu vou exercer junto com ela. Ou seja, ela não tem que ver meu lado mal, os meus filhos não têm que ver meu lado mal, os meus filhos eu vou começar a ser manso com eles, eu vou começar amando eles, eu vou começar praticando a palavra de Deus com eles, e assim no nosso lar. Não precisamos, um exemplo que, irmãos, é uma triste realidade, porém, as pessoas começaram a acreditar que elas são boas, as pessoas começaram a acreditar que elas são maravilhosas, e começaram a tirar do meio evangélico essa palavra de confronto, essa palavra que aponta e diz que você não é bom, que bom é o Senhor, essa palavra que diz que se você não mudar, você vai para o inferno, essa palavra que diz que precisa ser transformado, essa palavra que diz que precisa ser liberto, essa palavra que diz que eu preciso amar a minha esposa assim como Cristo amou a igreja. É uma palavra de confronto ou não é, presbítero Jackson? Presbítero Carlos? É uma palavra de confronto, porque eu tenho que exercer no meu lar. É culto da família.
Muitas das vezes se encontramos egoístas, se encontramos de uma forma aonde só queremos. Uma vez, irmãos, isto é passado. Eu e minha esposa, eu vou falar para ninguém se ofender, porque a pessoa às vezes, né, se sente ofendido. Eu vou falar, eu e minha esposa, a gente era duros, sem mansidão, sem abaixar a cabeça. Só que aí sentamos e conversamos. Que cristãos somos nós? Que isso? Por que falamos assim um com o outro? Tem que ter mudança. Ou eu vou para o mundo, ou a gente fica aqui, correto, fazendo a vontade do Senhor, ou então é melhor ir para o mundo. Porque no final, iremos escutar o quê? Bendito? Bem-vindo? Não iremos escutar isso. Ou seja, estamos enganando nós mesmos. Estávamos sendo enganados por nós mesmos, pelo nosso eu. Sendo que a gente precisava reconhecer, e naquele dia ali, caiu por terra, graças a Deus, e reconhecemos que precisávamos de mudança. Reconhecemos que não ela precisava ser mudada, nós precisávamos ser mudados. Juntos precisávamos ser transformados. Juntos precisávamos trilhar verdadeiramente a vontade do Senhor. Então conversamos, mudamos, graças a Deus, estamos aí na caminhada com o Senhor, a cada dia. É tudo maravilha? Não é tudo maravilha, como também no seu lar também não é. Tem hora que a carne bate, aquela situação ali aperta, a mansidão não quer vir, parece que é um caos, mas é assim mesmo. É assim mesmo, não adianta. Não tem como mais chutar o balde, o pau da barraca, não dá mais. Eu vou com ela até o fim, ou então até que a morte nos separe. Essa é uma verdade. Temos que estar juntos, porque através de nós, através dos nossos erros, estamos destruindo a nossa vida, a nossa família, a futura geração a qual nossos filhos irão trilhar, a futuras esposas. Ou seja, temos que estar de pé, firmados na palavra do Senhor, ensinando o caminho do Senhor para nossos filhos. Então precisávamos sentar, conversar, alinhar e falar, precisamos mudar, precisamos, parar com isso. E muitas das vezes, não sei quem mora aqui em apartamento, eram palavras duras e altas. Então a vizinhança escutava. Ou seja, no outro dia a vergonha de passar, a vergonha de andar, como é que você vai enfrentar o teu vizinho, como é que talvez você vai ter autoridade para convidar o seu vizinho para a igreja, você vai dar uma palavra para o seu vizinho. E ali eu orei a Deus, eu falei assim, Senhor, a gente tinha um plano de se mudar da casa onde a gente estava, e eu comecei a orar a Deus, só me mudo quando eu for um exemplo aqui nesse prédio. Eu só vou me mudar quando eles começarem a olhar nós diferente. Só vou me mudar quando eles começarem a ver em nós uma verdadeira mudança, uma transformação, ao ponto da vizinhança perguntar se a gente já estava viajando, se a gente tinha mudado, se a gente não estava em casa, o que estava acontecendo. Por quê? Já não tinha mais gritaria. Porque entrou a mansidão. Já não tinha mais gritaria. Entrou o domínio do Senhor. E ali, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, fomos contemplados com uma... Graças a Deus, se mudamos. E eu achei que ia para o aluguel, mas graças a Deus fomos para a casa própria. Graças a Deus. Então ali Deus agiu, operou. E podemos dizer que conversamos, decidimos, não, precisamos mudar. Precisamos realmente ser transformado pela palavra. E ser transformado pela palavra é isso. É um poder de decisão a qual você tem do certo e errado, do bem e do mal. Então, muitas das vezes vamos ser testados dentro do nosso lar, vamos ser testados dentro da nossa casa, com um parente, com uma situação dessa onde os seus irmãos se levantam, os seus irmãos vêm com uma fúria, mas sabemos que na nossa luta não é contra a carne nem sangue.
essa luta a qual vinha é espiritual. E não tem como vencer uma luta espiritual com os braços carnais, mas sim temos que pedir ao Senhor para poder operar, temos que pedir ao Senhor para poder agir. E muitas das vezes, se deixarmos a ira tomar nosso coração, aí agimos errado, agimos com erro. Porém, temos que pedir ao Senhor domínio, pedir ao Senhor que Ele possa nos mudar. E muitas das vezes, irmãos, vai ser doloroso, vai doer, vai machucar, porque dentro de nós há uma dificuldade de reconhecer, de descer, de se humilhar, porque se sentimos eu estou me sentindo humilhado porque eu fui lá, eu pedi perdão, ou então porque eu não revidei daquela forma a qual a pessoa merecia, porque ela merecia também eu explosivo, eu estressado. Mas não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que possamos ser transformados, mudados. E esse louvor começou com nossa irmã Verônica, ser moldado. Precisamos ser moldados. Ter um coração reto diante de Deus. Meus irmãos, eu acho muito interessante, porque o Senhor a todo tempo está falando, eu te conheço. Presbítero Jackson, Deus te conhece. Presbítero Carlos, Deus te conhece. Meu irmão, minha irmã, Deus te conhece, Deus me conhece. Deus não quer que você fique de engano, primeiramente com Ele. Porque você está se enganando, eu estou me enganando. Lança sobre o Senhor todas as suas dificuldades, as suas fraquezas. Meu Deus, eu não estou conseguindo vencer nessa área, me ajuda. Senhor, eu não estou conseguindo vencer. Eu estou pecando, eu estou errando nesse mesmo erro. Me ajuda a vencer esta área. Cadê essa sinceridade para com Deus? A igreja tem perdido isso, meus irmãos. Porque, às vezes, queremos se achegar a Deus de uma forma, sabe? Mas a gente tem que se humilhar. A gente precisa descer. Desce. E assim Deus ele vai ouvir as minhas e as tuas orações. O Senhor ele vai ouvir as minhas e as tuas dificuldades. Assim a gente vai começar a ver os resultados diferentes na nossa casa. Assim a gente vai começar a ver situações sendo transformadas do nosso lar e vamos começar a contemplar pela glória do Senhor na nossa casa, que a presença de Deus está no nosso lar. As pessoas ao redor vão começar a ver e vão começar a olhar e vão começar talvez até desejar, vão começar a ver o exemplo que você é, o exemplo que eu sou, o exemplo que nós somos, porque para essa humanidade somos exemplos. E não podemos agir como eles estão agindo, temos que ser diferente. Eu acho interessante isso, porque o Senhor está o tempo todo falando, eu te conheço, não importa qual seja a sua decisão, o Senhor está falando, eu te conheço, o Senhor sabe a sua real intenção, a minha real intenção, Ele nos conhece. É tão verdade isso que Salmos 139 vai dizer, Senhor, Tu me sondas e me conheces, Tu sabes o meu assentar e o meu levantar, e de longe entendes o meu pensamento. O Senhor sabe de todas as coisas. Aí, será isso correto eu me achegar diante de Deus e não confessar com os meus lábios aquilo que está dentro de mim, as minhas dificuldades, as minhas limitações? Ou seja, o Senhor, Ele está esperando de mim e de você que possamos se humilhar diante dEle, confessar, Senhor, olha, estou com essa dificuldade, talvez é na vida espiritual, talvez seja na vida emocional, talvez seja na vida financeira, talvez seja no seu casamento, talvez você não está conseguindo lidar com seu filho que entrou dentro de uma situação de desobediência terrível. Ou seja, o Senhor está esperando você pedir socorro, o Senhor está esperando você ser sincero, porque você não está conseguindo vencer essa situação. É isso que o Senhor espera de nós. É isso que o Senhor espera de mim, é isso que o Senhor espera que possamos fazer, para que possamos ter
verdadeira transformação. Em Jeremias 17:10, o Senhor, olha o que o Senhor está dizendo, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Olha o Senhor falando que conhece o meu e o seu coração. Mais uma vez, é o Senhor dizendo que conhece nós de todos os jeitos, de todos os lados, de todas as formas. E o Senhor prova a nossa intenções e vamos escolher segundo o fruto das nossas ações, das suas ações, ou seja, aquilo que tanto você quer, aquilo tanto que eu quero, seja você primeiro um cumpridor desta situação, seja você primeiro aquele que pratica, ou seja, não seja somente ouvinte, mas praticante, porque aquilo que eu tanto espero na minha esposa tem que começar primeiro em mim. Aquilo que eu tanto quero no meu lar, começo eu fazendo. Aquilo que eu tanto espero que aconteça dentro da minha casa, neste culto da família, e é uma palavra para a família, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, essa é uma palavra dizendo o quê? Faça você primeiro. Se você quer mansidão, faça você primeiro. Se você quer transformação, se transforme em Deus primeiro. Se você quer que aquele seu marido, a sua esposa, ele comece a ter uma transformação, mude você primeiro. Transforme-se você primeiro na palavra de Deus. E é interessante, é uma palavra de Isaías, capítulo 6, que eu acho muito interessante, desde quando eu li essa palavra pela primeira vez. Isaías, ele vai dizer: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, Isaías está confessando, independente de onde você esteja, a situação, eu não vou falar que o meu próximo, ele está com lábios impuros. Eu não vou falar que o meu próximo, ele está nessa situação. Primeiro, ele está olhando para si. Ele está olhando para dentro de si e está dizendo: eu tenho os lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, a confissão começa dizendo que eu preciso de transformação. Eu preciso ser mudado. Eu sempre achei lindo esse versículo. Meus irmãos, e a palavra do Senhor vai dizer, lá em Colossenses: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Colossenses 3,12. Como eleitos de Deus, santos, amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Ou seja, dentro do nosso lar, dentro da igreja, dentro do seu trabalho, aonde você anda, por onde você vai, suporte o próximo, porque esse próximo também, de repente, ele está numa situação a qual você já esteve, no lamaçal do pecado, numa situação difícil, cego, surdo, e não consegue entender o Evangelho de Deus, não consegue entender a transformação de Deus. E ele vai começar a entender a partir do momento a qual você e eu começar a praticar essa verdade do Senhor. Aonde eu e você começar a ser transformado, mudado e executando aquilo que o Senhor quer, ele vai começar a entender. Ou seja, aquele perdão, aquele amor, faça para com o próximo. Seja amoroso, perdoe, ame, mude, transforme. E eu vou deixar esse versículo em 1 João que vai dizer assim, 1 João,
capítulo 1, versículo 8. Só para confirmar mais uma vez, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E se dissermos que não pecamos, fazemos-o mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Ou seja, não tem como dizer que não temos defeitos, erros, falhas, que não precisamos ser mudados, não precisamos ser transformados, porque se dissermos isso, certamente a palavra do Senhor, o Espírito Santo de Deus não estará em nós. E a principal causa da mudança é confessarmos que temos esse defeito, confessarmos que temos essa falha, é confessarmos que precisamos ser mudados. E eu gostaria de deixar esses salmos, que eu acho muito lindo também, aonde Salmos 51, versículo 1, aonde vai dizer assim, ó: tende misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo as tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei puro, lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Ou seja, é um salmo de Davi, pedindo para que o Senhor venha purificá-lo. E eu acho lindo esse salmo porque olha a simplicidade, a sinceridade diante de Deus, pedindo: Senhor, me purifica, Senhor, me transforma, Senhor, eu preciso dessa mudança. Meus irmãos, parece que está sendo muito repetitivo, mas porém é a palavra, porque precisa entrar na nossa mente, precisa entrar no nosso coração, precisamos sair daqui e entender que precisamos ser mudados, transformados, libertos. A cada dia precisamos ser limpos, porque Deus nos chamou para a santificação, não para a imundícia. Porque se fosse para andarmos imundos, continuaríamos no mundo, continuaremos no lamaçal do pecado, aquele lamaçal a qual o Senhor estendeu a sua mão, Ele nos resgatou, nos tirou. Então, o salmista está aqui, nos ensinando que precisamos se chegar diante de Deus e pedir ao Senhor: Senhor, me purifica, eu quero ser limpo, Senhor, me transforma, eu quero ser exemplo. Meus irmãos, tinha algo que eu poderia acontecer qualquer dificuldade, qualquer área, qualquer pessoa poderia até me desrespeitar, mas se tinha uma coisa que me doía quando chegava em casa, era se eu olhasse para minha esposa e ela não me olhasse com um olhar de admiração, ela não me olhasse com um olhar assim, de valorização, sabe? Aquilo me doía tanto, e aquilo foi uma forma de eu começar também a pedir ao Senhor que eu preciso ser mudado. Eu quero que a minha esposa, não é as pessoas ao redor, não. Eu quero começar do meu lado, na minha casa. Eu quero que a minha esposa, ela se sinta feliz quando me veja. Eu quero que a minha esposa, ela olhe para mim e fale: ó, meu esposo chegou. Ela se sinta à vontade com a minha presença. Eu quero que a minha esposa, ela possa me olhar com um olhar de amor, de admiração, um olhar não de condenação. Esse homem errou, esse homem ele foi duro comigo, ele me deu palavras duras, ele foi grosseiro, ele foi ignorante, ele foi pesado comigo de palavras. Então, eu olhava assim, eu falava assim: Deus, eu preciso disso. Eu preciso, dentro do meu lar,
eu poder chegar e se sentir, irmãos, porque é triste saber, e a gente sabe, você conhece alguém, eu conheço alguém, que às vezes essa pessoa, é difícil até de ficar em casa, a dificuldade de ficar em casa, do lado da sua esposa, do lado dos seus filhos, a dificuldade dela permanecer, se sentir bem na sua casa. Meus irmãos, mas eu louvo a Deus que Deus pegou, nos transformou, e hoje, irmãos, eu falo com a imensa gratidão ao Senhor, porque é por Ele, para Ele, a glória é dEle, Ele que faz. Eu entro na minha casa, irmãos, nossa, é uma paz terrível, graças a Deus. Eu posso dizer como Jacó, né? O Senhor está nesse lugar. É muito lindo porque, nossa, um lar onde tinha contendas, gritarias, situações difíceis, e hoje em dia possamos, desfrutar de uma paz a qual o Senhor nos dá, mas porque a gente lutou, e a gente tem lutado para poder permanecer, como de repente você está lutando, você está pedindo ao Senhor para continuar a paz, ou para que haja paz. Então não deixe de pedir ao Senhor, não deixe de se apresentar diante de Deus com uma sinceridade, com um pedido de purificação. Senhor, faz da minha casa um altar, faz do meu lar um altar. Senhor, que o meu quarto seja um altar, que a minha cozinha seja um altar, que a minha varanda seja um altar, que aqui o Senhor verdadeiramente esteja, que aqui não seja engano, porque muitas das vezes, irmão, somos enganados pelo nosso coração, e o espírito do engano quer dominar, quer nos fazer de alguma forma até enxergar que as situações estão bem, mas não está bem, precisava de mudança, porque não adianta brigar hoje, passar uma semana brigar de novo, passar 3 dias brigar de novo. É bem verdade que vai chegar um tempo que possa ocorrer uma situação desagradável, mas não algo repetidamente, algo constante. Então, é isso que eu pedi ao Senhor. Senhor, eu preciso ser um exemplo para os meus filhos, eu preciso ser um exemplo para a minha esposa. Eu me alegro tanto quando ela fala algo que ela recebeu uma palavra minha, que eu pude ser um exemplo para ela, que eu de repente eu ensinei alguma coisa para ela, sabe? Eu me sinto tão alegre quando eu escuto isso, porque eu vejo uma transformação, porque se ela não falasse isso, talvez não, eu seria o mesmo de antes, eu era o mesmo de outrora. Então quando ela fala isso, que nem ela deu um testemunho hoje, e eu tenho, graças a Deus, a capacidade do Espírito Santo de me lembrar de uma palavra, e dar uma palavra e ela receber, eu fico feliz por isso, porque do que adianta eu, de repente, agir errado e estar aqui pregando para meus irmãos, falando, e não ter autoridade, mas eu sei que, graças a Deus, essa autoridade está no meu lar. Eu sei que, graças a Deus, essa autoridade está na minha vida, porque verdadeiramente houve um pedido de transformação, houve um pedido, Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor, precisamos ser mudados, precisamos ser transformados, precisamos ser libertos, Senhor. Então, graças a Deus, meus irmãos, é um culto da família. Essa é uma palavra, como eu costumo dizer, simples, objetiva, direta. É uma palavra que precisa entrar nos nossos corações. É uma palavra que precisa, ela está sempre remoendo. A gente precisa estar sempre lembrando, sabendo que eu preciso de mudança, eu preciso. É engraçado que teve uma situação que a pastora Vera começou a falar algumas coisas de casais. Aí a minha esposa falou assim, nossa, a gente está fazendo isso. Eu falei, mas a gente precisa de mudança. A gente precisa de mudança ainda. Porque a gente não pode deixar entrar como se, nossa, eu sou perfeito. Não, não somos perfeitos. A gente precisa entender que eu já pratico, continua praticando. Vigia. Então, conversamos em casa, eu falei, não, mas a gente ainda precisa de mudança, a gente vai continuar precisando de mudança, a gente vai continuar precisando de transformação, a gente vai continuar precisando entender que a cada dia eu preciso ser moldado, transformado. Meus irmãos, é uma palavra para poder edificar o seu lar, mas é uma verdade que se você sair daqui
e não a praticar, infelizmente, não vai ocorrer nada diferente. Se você não fizer a diferença no seu lar, vai continuar as lutas, vai continuar a contenda, vai continuar as brigas. Se você não aprender a se calar na hora de ter mansidão, as lutas vão continuar. Ou seja, vai depender de mim, de você, vai depender da sua atitude. É necessário, porque se você está aqui nesta noite representando a sua família, essa palavra tem uma responsabilidade sobre a sua vida. E você está com uma responsabilidade dentro do seu lar. Eu tenho uma responsabilidade do meu lar. A minha esposa tem responsabilidade dentro do seu lar. Ou seja, fique com essa palavra. Entenda que aqui jamais é uma situação de apontamento, é uma situação de uma palavra reta, direta e eficaz, que vai transformar a cada dia a minha e a sua vida. Eu quero agradecer a minha oportunidade de dizer que Deus possa conduzi-los a cada dia, pedir para que você possa se atentar para essa palavra e deixar o Espírito Santo te conduzir a fazer o novo de Deus no seu lar. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.